Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas nós costumamos perder as maiores bênçãos das nossas vidas porque a gente não sabe o valor que ela carrega. Porque a gente costuma achar que as promessas são grandes o suficiente apenas quando nós já estamos desfrutando delas. Porque a matéria, o material, o palpável, enche mais os nossos olhos por causa da nossa pequena fé, por causa da nossa precipitação, por causa da nossa falta de paciência para esperar. Porque existe sobre nós uma promessa, uma bênção, uma palavra liberada, mas a ansiedade, a fome momentânea. Vem uma fome de viver aquilo, de saciar aquele desejo naquela hora. E a falta de identidade em Deus faz com que a gente negocie a promessa de uma geração, a bênção vitalícia, o que vai alcançar nós, os nossos filhos, os nossos netos. A gente negocia isso por um prato de lentilhas que vai acabar imediatamente. Vai matar a tua fome na hora, mas daqui a pouco tu tá com fome de novo. E aí nem palavra e nem comida. Tudo isso por não ter uma identidade firmada. Tudo isso por não saber quem é. Tudo isso por não ter a noção acerca de eu sou filho de quem? Quem é o meu pai? Qual é a palavra que está liberada sobre mim? E o que quer dizer essa palavra? Qual o peso dela? De quem veio a palavra? São só palavras? As palavras que saem da boca de Deus não são só palavras, são decretos. E antes de se materializar no nosso mundo natural para que os nossos olhos carnais consigam ver, eu tenho que te dizer, já é real no mundo espiritual. Já aconteceu desde a hora que ele liberou a palavra. Nosso problema é a pouca fé, a precipitação e a ansiedade. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Andar com a Bíblia. Manusear a Bíblia de papel. Eu sei que vocês já sabem, mas eu quero que vocês repitam comigo. É um privilégio que nós temos. Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Capítulo 25 tá igual ao capítulo 24, né? Bem rico, bem cheio de conteúdo. A Bíblia é toda cheia de conteúdo. Não existe um versículo na Bíblia que não tenha o endereço certo. Então, pode esperar, sim, que a gente fique um bom tempo em alguns capítulos, porque o Espírito Santo fala quando quer, como quer, por onde quer. E do jeitinho que a gente entende, porque ele sabe da nossa limitação. Então ele é didático. O Espírito Santo é o melhor. Gênesis 25, lá no versículo 32. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meus direitos de filho mais velho? Últimos Esmagados, a gente conheceu acerca da oração de Isaac pelo ventre de Rebeca. Orações com respostas imediatas. Ele pediu para que o Senhor abrisse a madre de Rebeca. O Senhor abriu e não deu apenas um filho, deu dois. Nasceu Esaú e Jacó. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Dois irmãos gêmeos diferentes. Totalmente diferentes. A Bíblia diz que Esaú era peludo, era um caçador, tinha os pelos avermelhados. Esaú era caçador, Jacó era diferente. Esaú era o queridinho de Isaac. Isaac amava as carnes de caça que ele trazia e Rebeca amava Jacó. Jacó era o queridinho de Rebeca. Jacó era caseiro, cuidava da casa e Esaú caçava. O mais velho era Esaú, eu preciso te dizer isso. Existia uma bênção que estava sobre a vida de Abraão, que passou para a vida de Isaac e que iria ser passada para a vida de Esaú como primogênito. Nos olhos materiais. O natural seria: qual foi o primeiro filho de Isaac? Esaú. A bênção vai para quem? Para Esaú. Mas eu preciso te dizer que Esaú não sabia de que se tratava aquelas palavras. A Bíblia diz que Esaú estava caçando e ele chegou com muita fome. Ele chegou com fome, Jacó tinha acabado de preparar um ensopado e ele pediu aquele ensopado porque ele estava morrendo de fome. E Isaac disse assim: eu vou te dar um ensopado em troca da bênção da primogenitura. Ele repetiu que estava com muita fome. E ele pediu a Jacó um pouco do ensopado. Jacó disse: está bem, mas em troca, versículo 31, dê-me seus direitos de filho mais velho. Tu sabe qual era o tamanho da promessa que estava sobre a vida de Abraão, né? Tu sabe porque tu tá acompanhando os Esmagados e tu sabe que nós somos a resposta, o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. É coisa pequena não, vice. Alcançou eu e tu.
é coisa grande. Nada que sai da boca de Deus ao meu e ao teu respeito é coisa pequena. Porque o pequeno é o que eu digo, pequeno é o que você diz. O que sai da boca de Deus é grande e não para na gente. Alcança gerações. Não tem fim porque a palavra é viva e eficaz. E aí, Esaú não tinha conhecimento acerca do poder que existia naquela bênção. Ele estava com fome. A pressa, a necessidade de saciar a fome daquele momento fez com que ele olhasse para Jacó e dissesse assim: está bem, eu estou com muita fome. E o pior não foi isso. O pior foi no versículo 32, que ele disse assim: de que me serve meus direitos de filho mais velho? Era como se ele estivesse dizendo assim: o que é que me serve essas palavras? Se o que eu estou precisando agora é comer. Às vezes, o nosso problema é que a gente age igual a Esaú. Eu preciso resolver meu problema agora e eu negocio as bênçãos vitalícias que o Senhor tem pra mim no futuro. E porque eu preciso matar a minha fome agora, eu vendo em troca de um prato de ensopado o que o Senhor tem para que eu viva o resto da minha vida e alcance gerações depois de mim. O problema é que eu quero matar meu desejo agora. Eu não quero esperar. O problema é que a minha identidade acerca de quem é meu pai, o que foi que ele disse ao meu respeito, quais são as palavras que estão sobre mim. Às vezes essas palavras estão tão distantes de mim que eu não sei o valor que elas têm. E é por não saber, e é por não ter a identidade firmada acerca de quem eu sou filha, qual é a palavra que tem sobre mim e o poder dela, faz com que eu me desespere por causa de uma fome e venda a bênção da primogenitura, a bênção de gerações que alcançou meus avós, o meu pai, e seria minha se eu não tivesse vendido, seria minha se eu não tivesse negociado. Eu espero em Deus que eu esteja falando com alguém que já pensou em negociar, mas ainda não negociou. Eu tô aqui pra te dizer, não negocia. Espera porque de fome tu não morre. Eu te garanto que o Senhor te sustenta. Já estava nos planos de Deus que as bênçãos fossem mesmo pra Jacó. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração foi acerca da precipitação. Foi acerca da ansiedade e da identidade. Quando tu não sabe quem és em Deus, tu negocia tua promessa por um prato de ensopado que vai saciar tua fome naquele momento. E depois, a fome volta e tu não tem mais a palavra. É um assunto delicado que vai te fazer pensar. E eu preciso te dizer, saiba quem você é em Deus. O Pai jamais te deixaria com fome. O Pai jamais permitiria que você ficasse em necessidade. Não negocie, não negocie. Abre aí tua Bíblia em Salmos, a Bíblia de papel. Salmos, número 37, versículo 25, diz assim, ó. O salmista diz: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem um pão. Eu tenho que te lembrar isso, de quem você é filho. O salmista disse assim: eu fui jovem, hoje eu sou velho, eu tenho uma trajetória vivida, eu tenho uma vida com esse Deus, e eu tenho autoridade para te dizer, com a experiência da minha vida, que eu nunca vi um justo ser abandonado. Tu acha que Isaac, que amava Esaú, ia deixar seu filho com fome? Tu acha que se Jacó não tivesse dado um prato de ensopado para Esaú ia padecer? Tu acha que o Senhor te desampara? Tu acha que o Senhor não cuida de ti? Tu acha que o Senhor vai te deixar morrer neste deserto? Vai não. O salmista disse: eu nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor cuida de ti, o Senhor cuida dos teus, mas Ele te diz, através desta palavra, não negocie a bênção que está sobre você pela precipitação. A gente está muito acostumado a querer viver tudo na hora que a gente quer. E o Senhor está dizendo assim: o que eu liberei sobre você alcança você e os seus, é vitalício, não acaba. Você não sabe do que se trata porque você quer um prato de ensopado, porque você está encantado com o cheiro, porque a fome, a ansiedade está tomando conta de você. Firma os teus pés, procura saber de quem tu é filho. Firma a tua identidade em quem te chamou. Quando você souber quem você é em Deus, o cheiro do ensopado não vai mais te chamar a atenção.